paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mais um culto no qual estamos aqui preparados para receber o ensino, da parte do Senhor para as nossas vidas, e estamos felizes por isso, porque quem ama a Deus também ama aprender da sua palavra, aleluia, também ama conhecer um pouco mais e cada vez mais do nosso Senhor Jesus, amém? Como foi dito hoje aqui, estaremos ministrando aqui a lição de número 2 da nossa revista Josué, que tem por título Josué assume a liderança de Israel, aleluias. Na lição anterior, a lição número 1, foi ministrada na terça passada, nós vimos ali Josué como sendo um escolhido do Senhor, para uma grande missão, um grande projeto esse que vamos ver um pouquinho aqui na data de hoje também. Quero cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Então vamos começar, mas antes de começar eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui, aleluias, não na forma literal, mas na forma espiritual, gostaria de ser Josué? Diga um amém aí, em nome de Jesus. Aleluia, creio que todos, aleluias. Isso é um bom sinal, um sinal de que os irmãos conhecem a história de Josué e conhecem quem foi Josué. Como foi dito aqui pelo nosso pastor Vanderson, foi um grande homem, um grande líder, instruído por Deus, que também, como foi citado, com uma grande responsabilidade. Porém, em meio a uma responsabilidade tão grande, ele se destacou porque, ao contrário dos dias de hoje, quando nos deparamos com grandes responsabilidades, coisas que nos fazem sair da nossa zona de conforto, Josué não temeu, ele foi avante, aleluias. Então, esteja preparado aí, porque você também vai avante em nome de Jesus, aleluia. Nosso texto central da nossa lição diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. O verso 9 ali do capítulo 1 de Josué, onde nós vemos a afirmação do Senhor para a vida dele. E o interessante, irmãos, eu vou adentrar um pouquinho mais à frente, vou estar lendo a verdade prática novamente com os irmãos primeiro, que diz assim: as conquistas de um autêntico líder são impelidas por ações que demonstram sabedoria, coragem, determinação e convicção. E o porquê isso, irmão Danilo? Quando nós pensamos em algo que nós recebemos do Senhor, nós logo de antemão, nós vemos o quê? Um projeto que Deus idealiza e coloca em nossas mãos para ser executado. Porém, esse projeto, ainda que esteja vindo do Senhor para a nossa vida, há duas partes nisso. A parte de Deus, na criação desse projeto e na confiança quando Deus coloca esse projeto em nossas mãos para ser executado, e também a nossa parte, que é crer veemente, verdadeiramente, nisso que o Senhor está colocando em nossas mãos, para que nós possamos executar, mas executar da maneira como o Senhor deseja, porque só assim nós poderemos obter êxito naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Seguindo mais avante, vamos para a nossa introdução, que diz assim: para tornar-se um grande líder a serviço de Deus, Josué teve de ser trabalhado ao longo de muitos anos. A primeira vez que a Bíblia o menciona, ele era tão somente um israelita que sonhava com a libertação de seu povo. Todavia, o Eterno viu naquele jovem um comandante capaz de conduzir Israel com segurança à terra prometida. O trabalho pesado, o sofrimento e as vicissitudes da sua vida de escravo proporcionaram-lhe as qualidades necessárias à liderança eficaz. Ou seja, aqui na nossa introdução nós já entendemos a seguinte coisa. Vemos e sabemos aqui no início do capítulo 1 de Josué, na Bíblia Sagrada, o momento em que Deus o chama para concluir uma missão outrora outorgada para Moisés. Só que, aleluias, vemos também, quando Deus ordena isso a Josué, que não é só ali de um momento, de uma hora para outra. Teve toda uma história antes desse momento acontecer. Porque Josué, por todo o percurso do Egito, da saída do Egito até o deserto ali, e todos os milagres que Deus fez, ali o povo na liderança de Moisés, Josué estava todo o tempo acompanhando a Moisés. Ou seja, daí então já entendemos que Moisés era uma grande referência para Josué. E muitas das coisas que Josué viveu, ele viveu justamente por estar ao lado de Moisés. E a Bíblia vai mencionar, quando nós vamos ler e meditar nessa passagem bíblica, que Josué foi em todo o tempo fiel a Moisés. Ou seja, foi um bom servo a Moisés. E um detalhe muito importante é que em todo momento também Josué foi obediente.
Em todas as ocasiões que Moisés precisou de Josué para executar algo à frente do povo, Josué de prontidão já estava ali. Então teve todo um caminho, um percurso para que se chegasse até esse momento. E esse percurso foi regado com muitas experiências e também calçado de muita humildade. E então, chegado o momento, que Deus vem e traz essa missão, aleluias, para Josué. E não só isso, mas lá à frente, com a execução dessa missão feita de uma forma perfeita e agradável ao Senhor, Deus traz também exaltação para a vida de Josué. Só que o interessante é que lá no início do capítulo 1 de Josué, nós vamos ver quando Deus o chama, né, faz um chamado para ele dar continuidade então a esse projeto que tinha iniciado com Moisés, só que era no momento que aos olhos humanos poderia ser impróprio, né? Porque foi exatamente no momento que Moisés acabara de morrer. Aliás, o momento em que Deus recolhe a Moisés. Então ele chega a Josué e diz que Moisés já está morto. E a Bíblia vai dizer, aqui na passagem da Bíblia Sagrada, vai dizer que o povo se entristeceu muito com a morte de Moisés. E não era por menos, Moisés foi o maior líder que eles tiveram, aleluia. E foi justamente com Moisés que eles viram tantos milagres da parte de Deus para a vida daquele povo. Então não foi só uma geração, foi outra geração, foi durante todo aquele período de 40 anos no deserto, todos contemplaram com os próprios olhos, e não só com os próprios olhos, mas viveram todos os milagres que Deus fez na vida daquele povo, através do seu líder Moisés. Um líder que, por sinal, era um líder exemplar, seguiu à risca todas as leis, né, a tábua ali das escrituras, dos mandamentos, ele não só seguiu, como fez com que o povo seguisse também. Então esse grande líder, né, uma grande referência tão importante para Josué, veio a falecer. E então a palavra de Deus vai dizer que houve uma grande tristeza naquela nação, naquele povo, e houve mais ou menos um luto de mais ou menos 30 dias, e o povo chorava sem cessar pela morte do seu líder. Então nós pensamos, trazendo para os dias de hoje, o momento em que Deus se achega a Josué para impor em suas mãos a continuação de um projeto de um líder tão grande, foi justamente no momento em que Josué estava mais abalado. Porque a Bíblia vai nos mostrar que nesse momento Josué estava abatido. E não era por menos. Josué estava ali sim muito triste. O seu líder é a sua maior referência, dizendo na visão humana, porque o maior líder daquele povo era o próprio Senhor Deus. Mas ali caminhando no deserto, estando com eles, falando numa linguagem humana, era Moisés. E isso também nós trazemos para os dias de hoje. Porque muitas das vezes, na nossa caminhada com o Senhor, não imaginamos que em momentos tão críticos, ou em momentos tão tristes, que porventura pode sobrevir sobre a nossa vida, é daí, aleluias, que Deus chega a mim e a você, e nos escolhe, e nos chama novamente, para um projeto ainda maior do que aquele que nós fizemos lá atrás. Aleluia. Ou seja, o nosso tempo não é o tempo do Senhor, mas também as nossas condições não são as condições do Senhor, aleluia. Então você não deve se preocupar hoje com o tipo de luta ou o tamanho da luta que você está passando. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa luta que você está passando, isso que se achega até a sua vida, isso não significa nada para o Senhor, aleluia. Porque ainda que você esteja triste, olha como é a lógica de Deus, é tão diferente da nossa. Um momento que seria propício para que o Senhor viesse com um consolo para Josué, não. Deus venha com um projeto ainda maior, aleluia, se não igual, ainda maior do que ele iniciou com Moisés. Fisicamente, Josué tinha condições para concluir isso, para dar início a esse projeto? Aos nossos olhos, não. Mas aí é que está o segredo dessa história. Nós não vivemos debaixo daquilo que está sobre as nossas condições. Nós vivemos debaixo daquilo que está sobre as condições, sobre o poder de Deus sobre a nossa vida. Então por isso que não há momento que é certo ou que é errado para que o Senhor possa agir. É no momento que o Senhor decide agir na minha e na sua vida, aleluias. Nós temos que fazer totalmente como Josué fez. É apenas ouvir, olhar para o Senhor, se achegar a Deus, acreditar naquilo que o Senhor tem para nós e passar então a executar, aleluia. O grande destaque de Josué foi justamente isso. No momento em que ele tinha tudo para parar, ou até mesmo questionar a Deus, de uma responsabilidade tão grande que chega para suas mãos, não, ele fez totalmente ao contrário. Ele ouviu aquilo que o Senhor tinha para ele, aleluias, e Deus na sua infinita sabedoria, Deus não só chegou e o chamou para fazer esse projeto,
Mas no decorrer dos próximos versículos, o 2, o 3 e o 4 ali em diante, nós vemos que Deus demonstra claramente que Ele está com Josué. Ou seja, esse projeto que o Senhor colocou na sua mão não é você sozinho, meu irmão. Deus já está indo na sua frente e preparando tudo para que você venha em seguida e caminhe com o Senhor e conclua isso que o Senhor tem para a sua vida. Por isso não há o que temer, como não houve para Josué, que tinha sim várias circunstâncias para isso, mas não se deixou bater por essas coisas. Antes ele focou naquilo que Deus tinha para a sua vida e decidiu então executar, fazer, levar adiante o projeto que Deus queria colocar nas suas mãos. Porque o exemplo ele tinha, que era o seu tão grande líder Moisés. Só que sabe o interessante dessa história? É que agora quem está chamando a ele não é apenas o líder Moisés, humano, o ser natural. É um ser totalmente sobrenatural, aleluias. É o próprio líder de todo aquele povo e de toda aquela nação. É o próprio Deus que o chama agora para dar continuidade a esse projeto. Então há momentos que haverão pessoas que cruzarão o seu caminho, estarão em paralelo contigo na obra e irão sim te ajudar. Irão sim, quem sabe, ser uma referência para você. Mas lembre-se, não há maior referência do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e para a sua vida. É só Ele que pode garantir 100% a vitória naquilo que nós temos que entregar para Ele em nome de Jesus. Indo adiante, nós damos início então ao nosso tópico de número 1, que tem por título a ordem divina para a conquista da terra. O subtópico de número 1 diz assim: Deus ordena a travessia do Jordão. O intento divino de liderar Israel não foi afetado com a morte de Moisés. Deus levantou Josué justamente para dar prosseguimento a esse grandioso projeto. Entrar em Canaã era uma ordem que deveria ser cumprida à risca. Nenhum obstáculo poderia ser colocado à frente desta meta divina. Deus já havia prometido a Abraão, lá em Gênesis 12, e suas promessas são infalíveis. Ou seja, o cumprimento, aquele chamado que o Senhor estava, entregando, direcionando ali a Josué, também não foi só daquele momento, ou só desde o momento em que Moisés liderava o povo. Não, isso veio muito antes, desde lá do início. Em Gênesis, se nós formos ver lá na passagem do capítulo 12, nós vemos que Deus já tinha prometido isso a Abraão, porque a descendência dele, aleluia, conquistaria toda aquela terra. Muitos anos se passaram, assim como muito tempo pode passar também na sua vida hoje, mas não se esqueça que uma promessa, uma vez feita pelo Senhor, você pode ter certeza que ela irá se cumprir no tempo certo para a sua vida. Ainda que passe muito tempo, aleluias, ainda que se troque a geração, não tema, a promessa ainda está de pé, amém? Aleluias. Deus nunca se prendeu a uma única pessoa a fim de cumprir seus eternos propósitos, mas o executa plenamente com os que dispõem a cumprir sua palavra. Ele advertira a Josué que não tivesse medo e passasse para o outro lado do Jordão, pois estaria com ele em todo o tempo. Sabe o que é engraçado nessa parte da história? E nós já vamos para o subtópico de número 2. É que Josué foi o homem que viu o mar vermelho ser aberto e aquele povo passar, viu aquela nuvem quando eles estavam de dia para que o sol nos molestasse, e também viu a coluna de fogo à noite para guiar aquele povo em meio à escuridão e ao frio do deserto. Ou seja, aquilo que o Senhor propõe para colocar em suas mãos é algo que você muitas das vezes já viu e já viveu com Deus, só que de uma forma diferente. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, nunca vai colocar sobre as suas mãos aquilo que Ele não sabe que você não possa executar. É por isso que Josué não temeu. E é por isso que não tememos nos dias de hoje também. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquele que conhece verdadeiramente o seu Deus, verdadeiramente segundo a palavra, ele não tem o que temer. O maior está com você, aleluia. Tudo aquilo que sobrevier após isso não é nada comparado à presença de Deus e o propósito que Ele tem na sua vida. Então você tem que crer, você tem que ter coragem para superar os medos e as adversidades que vão vir quando você iniciar o projeto que Deus colocou na sua mão. E você tem que também ser destemido como Josué foi. Porque quando você é destemido, aleluias, você já está livre do medo. Então você vai avante. E isso traz o quê? Traz determinação para a sua vida. E essa determinação é o que vai te dar resiliência para suportar as diferenças de momentos na sua vida, seja fáceis ou seja difíceis.
para que mesmo assim você chegue no final e conclua o projeto que Deus tem na sua vida e alcance a vitória da parte do Senhor. Aleluias. E adentramos então para o nosso subtópico de número 2. Deus dá a Josué o mapa da terra prometida. Segundo estudiosos, esta nova terra era delimitada pelo deserto, ao sul e ao leste. Eu tenho um próximo slide aqui, irmãos. Eu procurei aqui no próximo slide, por favor. Esse é ali. Amei. Obrigado, Rocha. Aqui é exatamente o mapa, né, que nós temos aí impresso na nossa lição. E, por sinal, é um mapa um pouquinho mais antigo também, né? Só que a forma e a posição que ele está, sinceramente, deu um trabalho, irmão, para poder analisar esse mapa todo, aleluia. Mas Deus é fiel. Aí eu consegui, né? Eu adquiri um outro também, similar, né? Só que de uma outra época, porque, enfim, para conseguir mapas do Antigo Testamento tem várias diferenças, né? Porque conforme as épocas, cidades e lugares foram mudando de nome. Mas era mais ou menos para mostrar para os irmãos o que diz aqui no subtópico de número 2. Esta nova terra era delimitada pelo deserto ao sul e ao leste. Aleluia. Era mais ou menos aqui, ao sul e ao leste, né? Segundo a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste e oeste. Aqui é o sul e aqui é o leste. Aleluia. Nos lados leste e oeste aparecem as fronteiras setentrionais, né? As fronteiras ali do norte, que é do Líbano, o Líbano e o Eufrates. Aqui as montanhas do Líbano, amém? Os irmãos conseguem ver aí? As montanhas do Líbano e o Eufrates fica mais ou menos nessa região aqui abaixo. Aleluias. Foi um rio também abençoado para achar nesse mapa, aleluia. Naquela época os mapas eram bem diferentes, mas glória a Deus por isso. Era mais ou menos aqui. Por quê? Porque diz que era ao lado, com divisa aqui com fronteira, ao Mar Grande, conhecido na época, que hoje nós conhecemos como o Mar Mediterrâneo. Aleluias. E aqui é onde temos o Mar Morto, o Mar Salgado. E aqui em cima, o Mar da Galileia. E o Jordão fica exatamente aqui. Ou seja, é aqui onde Deus fez um grande milagre, aleluia, que inclusive está na próxima lição. E os irmãos vão entender de como o povo atravessou esse rio aqui, por aqui a leste, para poder depois chegar aqui em Jericó, aqui embaixo. Amém? Ficou mais ou menos claro? Eu não sou professor de história, mas Jesus dá graça para todos nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: o Mar Grande, mais conhecido como Mediterrâneo, é o que marca a fronteira ocidental daquela terra. O texto fala da terra dos heteus, que inclui uma grande porção da Ásia Menor, que foi essa parte de baixo que eu mostrei ali para os irmãos. Em razão de sua infidelidade e desobediência, até o dia de hoje, a terra prometida não foi plenamente conquistada pelos hebreus. Está lá em Josué 13, capítulo 1 em diante. Entretanto, Deus não desistiu de seu povo. Todas as promessas feitas a Abraão e a Moisés serão cumpridas, independente da incredulidade de muitos. Ou seja, o que eu disse anteriormente, um pouquinho mais atrás, se cumpre com essa palavra aqui do nosso subtópico de número 2. Porque, segundo a palavra de Deus, até hoje, devido, né, à resistência, né, à desobediência e infidelidade do povo naquela região, e nós vemos hoje, no que seria ali, mais ou menos na região da Síria, o Iraque, o Paquistão, e todos aqueles, né, países ali ao redor, sabemos sim que até hoje há muitos ali que servem de certa forma a Deus, mas não da maneira exatamente correta, né? Eles acreditam de uma outra forma. E há aqueles que realmente não acreditam, né? Se deixaram levar com o tempo por um outro Deus, né? Intitulado por outro nome, Alá e tantos outros deuses, né? Que nós sabemos que não se referem ao Senhor Jesus. Amém? E vamos então para o nosso subtópico de número 3. Subtópico 2 foi mais um contexto histórico. O 3 diz assim: Deus revela a Josué o segredo da conquista. Quanto ao cumprimento da sua promessa, Deus asseverou a Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 5 do capítulo 1. Essa era a garantia que ele precisava. Aleluia. Afinal, Moisés fora invencível diante de todas as adversidades e provações. Porém, o Senhor queria que Josué cumprisse todas as suas ordens entregues por Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui nós vemos um detalhe também que é muito importante, que foi executado por Josué quando ele recebe esse chamado do Senhor, é que Deus sabia, aleluia, que ele tinha total capacidade para dar seguimento no projeto de Moisés após a sua morte. Por isso Deus o escolhe.
E também Deus sabia, com toda a sua sabedoria, que durante todo aquele tempo no deserto, ele tinha de uma certa forma sido preparado para quando esse momento chegasse. Só que o interessante é que no decorrer dos versículos aqui do capítulo 1 de Josué, nós vemos que do versículo 1 até o 9 é quando Deus está falando com Josué e mostrando-lhe total apoio, né? E mostrando, deixando Josué convicto de que Deus está com ele, que ele pode ir avante, que onde eles pisarem, abençoado seja, e que Deus vai bradar com eles em todas as batalhas que eles tiverem para conquistar toda aquela região, assim como foi com Moisés lá no deserto. Mas o interessante é que Deus queria que Josué seguisse à risca tudo o que ele já havia ordenado a Moisés. Porque embora o líder fosse outro, aleluia, o projeto, a intenção do Senhor ainda era a mesma. Só que para que isso funcione, ou seja, para que eu e você sejamos bons líderes, aleluia, temos que estar pautado na palavra do Senhor. Porque no decorrer dos versículos, o próprio Deus o exorta para que ele medite nas leis que Moisés havia deixado para o povo e ensinado a eles. E meditasse não só de vez em quando, ou uma vez ou outra, mas de dia e de noite, todos os dias, para que o povo cumprisse com todos os requisitos que Deus desejava, para que eles pudessem estar totalmente preparados quando fosse atravessar o Jordão, aleluia, e conquistar a terra de Canaã. Ou seja, eu e você temos não só o chamado do Senhor, mas também como temos a ferramenta apropriada para podermos nos capacitar, aleluia, e estar totalmente aleluia, preparados para executar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, quando a adversidade chegar, aleluia, quando a dificuldade chegar sobre nós, em meio àquilo que estamos fazendo e nos empenhando de tal forma para entregar o melhor para Deus, lembre-se, aleluias, você tem o próprio Senhor contigo, que peleja com você em todas essas batalhas. E a nossa maior alegria e felicidade, ao contrário do mundo, é que o mundo jamais viu e jamais conheceu, aleluia, um Deus como o nosso. Por que, irmão Danilo? Porque o nosso Deus é o único general de guerra, irmãos, que nunca sequer perdeu uma batalha, aleluia. Ou seja, nós já estamos, como diz na linguagem de hoje, com a faca e o queijo na mão, aleluia. E Josué percebeu isso. Não, verdadeiramente não tem por que eu temer. O Senhor dos exércitos está comigo, aleluia. E está com o povo. Basta eu ter coragem, determinação e atitude para ir adiante. Porque por maior que seja o projeto que Deus coloca nas suas mãos, se você não tiver atitude, irmão, ele vai estagnar e vai ficar parado. Como eu disse no início, há a parte que vem do Senhor para nossas vidas, mas também há a nossa parte para com Deus. Você tem somente que ter bom ânimo, se esforçar e ser corajoso e acreditar naquilo que Deus está colocando na sua mão, porque Ele está contigo e vai estar contigo até você concluir e alcançar a sua vitória. Amém? Aleluias. E um outro algo interessante, vou passar rapidamente aqui também, que nós vemos no decorrer dos próximos versículos, ali a partir do versículo 10 em diante, que é quando Josué prontamente já instrui ao povo e fala aos seus oficiais que mandem a mensagem para o povo. Para quê? Para que o povo já logo se prepare, né? O povo então, ele ordena para que o povo então vá acampar ali à beira do Jordão, e eles preparem comida, preparem mantimentos e fiquem em estado de alerta, preparado para qualquer situação. Mas não só para isso, ele diz também, aleluia, que dentro de 3 dias eles sairiam e atravessariam o Jordão para tomar posse da terra. Só que o interessante, aleluia, é a linguagem que Josué usa para com a nação. Ele diz assim, aleluia, no versículo 11 do capítulo 1 de Josué: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Aleluias. O que nós vemos aqui? 2 coisas. Em momento nenhum, ao assumir a liderança, Josué se pôs à frente de Deus. Ou seja, ainda sendo líder, e agora um novo líder, né? E por sinal um grande líder daquele povo, ele ainda se mantém abaixo da autoridade de Deus e mostra para aquele povo que aquele projeto que ele estava dando continuidade não foi nada criado pela mente dele ou algo que ele quis fazer diferente só porque agora ele é líder. Não, irmãos, ele mostra que é o mesmo projeto que Deus prometeu àquele povo desde que saiu do Egito. Aleluia. Um bom líder,
por mais bom que ele seja, por mais dedicado que ele seja, ele sabe que ele continua, ele permanece e sempre vai permanecer abaixo da autoridade e do poder de Deus, aleluia. Porque sendo líder, nós não mostramos o que somos dentro do Evangelho de Cristo. Apesar de ser líder, aleluias, o nosso compromisso se torna ainda maior. Em que, irmão Danilo? Em mostrar quem Jesus Cristo é para o povo. Quem Jesus é para os seus liderados. Quem Jesus é para a sua família. Quem Jesus é para os seus amigos. Essa é a nossa missão primordial. E ao seguir com essa missão, vem então os outros projetos que Deus vai colocando sobre as nossas vidas. Mas o principal, hoje, não se esqueça, assim como Josué não esqueceu, o principal é o Deus que está no céu, aleluias. E o Deus que age lá no céu e também que age aqui na terra. O Deus que te capacita, o Deus que está contigo em todo momento até a conclusão do seu projeto. Esse, aleluias, é o seu principal objetivo. Fazer com que as pessoas, através de você, conheçam o Senhor e Salvador Jesus. Independente de qual seja a missão, independente da forma que Deus trabalha com você através da sua vida. Lembre-se sempre como lembrou Josué, que acabou de ter o título de líder, mas se refere ao povo, colocando Deus acima do povo e acima dele, aleluia, acima de todos, ou seja, a autoridade primordial naquele momento. E diz assim também, verso 13, lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra, aleluia, ou seja, humildade. Um grande líder acabara de ser levado por Deus, estava morto, mas em momento nenhum Josué passou à frente disso. Josué aqui respeitou todo o legado de Moisés, porque de uma forma humana ele merecia isso. Era um homem que foi segundo as instruções de Deus, as ordens de Deus, para guiar o povo por todo aquele percurso. E Josué agora, mesmo vendo o tamanho da responsabilidade que estava nas suas mãos, dando continuidade ao que esse homem iniciou, amando de Deus, direcionado por Deus, ele ainda respeita aquele que veio antes dele, aleluia. Assim também é nos nossos dias hoje, irmãos. Por mais alto que você possa chegar, por mais longe que você vá, consiga alcançar, nunca se esqueça daqueles que estavam lá atrás e também foram uma âncora para que você subisse, submergisse, aleluias, e passasse a crescer espiritualmente, para que você pudesse ser hoje o que você é. Isso não é de maneira nenhuma sozinho, isso vem através de Deus, mas também, aleluias, através de pessoas que Deus prepara no meio do nosso caminho, para que possa nos moldar o nosso caráter, moldar a nossa mente, o nosso coração, para que um dia, então, estejamos no local onde o Senhor quer que nós estejamos, para que estejamos fazendo o que o Senhor deseja que nós façamos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E um outro ponto, só para a gente ir para o próximo tópico, é a parte B do verso 11, quando ele diz: daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. O interessante aqui dessa frase é que nós vemos isso, né, uma frase dita pelo próprio Josué, mas pela linguagem que nos mostra aqui o texto na palavra de Deus, nós entendemos como o quê? Como uma afirmação. Olha aí a qualidade de convicção, qualidade que foi mencionada aqui pelo nosso pastor Vantos no decorrer do culto. Josué acabou de ser líder, meu irmão, e já estava passando a mensagem para o povo com convicção de que aquilo ia acontecer, aleluia. Ele nem sequer chegou ao Jordão ainda, mas a mensagem que ele passa para o povo, aleluias, ó que líder de fé e convicto da vitória e do Deus que ele serve, assim como eu e você hoje, aleluia. Mesmo no início da sua caminhada, do seu projeto ali como líder, sendo intitulado pelo Senhor, sem nem mesmo ter visto o Jordão ainda, ou nem sequer traçado a estratégia para poder atravessar, aleluia. Josué já se dirige ao povo com convicção de que aquilo vai acontecer. Mas por que ele tem essa convicção? Porque aquilo foi instruído através do próprio Deus para a vida deles, aleluia.
É isso que o Senhor deseja. É essa coragem, é essa convicção que o Senhor requer de nós. É isso que nos faz exercitar a nossa fé. Porque Josué aqui creu naquilo que ainda nem tinha acontecido. Era algo que Deus estava planejando, projetando com Moisés, e passa para ele então. E antes mesmo disso começar a acontecer, né, verdadeiramente, a ação de levar o povo lá e atravessar, a afirmação que ele traz para o povo, em nome de Deus, é que pode ter certeza que isso vai acontecer. Assim também é na minha e na sua vida. Aleluia. Pode não ter acontecido ainda, meu irmão, mas não importa se aconteceu ou se não aconteceu ainda, ou se está demorando para acontecer. Sabe o que importa? É se você tem dentro do seu coração a convicção de que isso vai dar certo em nome de Jesus. É isso que demonstra a sua fé no Deus que você serve. Porque se fosse para crer só quando o Senhor faz, então não éramos servos fiéis do Senhor. Seríamos, na verdade, interesseiros. O Senhor faz, quando o Senhor der a certeza para mim que vai fazer, que Ele estiver começando a fazer, aí sim, aí eu creio, eu vou, bora. Pode vir amorreus, pode vir heteus, pode vir a Canaã inteira. Entendeu? A gente bate na espada aqui e vai embora. Não, irmão. Antes mesmo de tudo isso acontecer, apesar de que aqui nesse cenário eles já tinham enfrentado os amorreus, os 2 reis já tinham, né? Aqui não, no passado, quando a gente estava na liderança de Moisés, eles enfrentaram e derrotaram os 2 reis amorreus. E o interessante é que o homem que Moisés escolhe, né, intitula ali, para que escolha os melhores homens mais valentes para essa guerra, foi Josué. Aleluia. Em outra feita também, nós veremos adiante, Josué também manda os espias. Mas os espias já haviam sido mandados em outra ocasião também, na liderança de Moisés. Quando Moisés envia os 12. E desses 12, quem era um deles? Josué. Josué e Calebe. Os únicos que voltam com um olhar de fé para Moisés. E mostrando pontos positivos daquela terra para eles. Enquanto os outros 10 só viram o que era de ruim. São guerreiros formidáveis, são gigantes. A terra tem muita gente, o exército é enorme. Você está doido, Moisés? Você está querendo fazer com a gente? Mas no meio desses 12 aí, esses 10 que taparam a visão, não aprenderam a abrir os olhos espirituais e ver o que Deus tinha para a vida deles, havia 2, Josué e Calebe, que voltaram e disseram: não, Moisés, dá para entrar sim, aleluias. Nós fomos aos arredores ali da terra toda, inclusive de Jericó também. Tem isso, tem aquilo, tem, mas tem frutos também, a terra é boa também, emana leite e mel também, aleluias. É do jeitinho que o Senhor prometeu para nós, aleluia. Está vendo a diferença, meu irmão? Quando você é convicto do Deus que você está servindo, o cenário pode até piorar, mas para você não faz diferença. Por quê, irmão Danilo? O Deus é o mesmo. Por mais difícil que a situação fica, o seu Deus mudou? Não? Então segue avante, irmão. Faça como Josué. Segue avante, vai rompendo. Vai vir exércitos? Vai. Vai vir dificuldade? Vai. Vai vir levante? Vai, irmão. Porque se o crente não tiver isso na sua vida, ele não consegue ter sua vida espiritual moldada, para que ele se prepare para o que Deus vai dar para ele lá na frente. Aleluia. Deus não vai te dar algo grande se a sua vida inteira você passou sentado no sofá assistindo filme e Netflix. Não, irmão. Uma coisa não se encaixa com a outra. A dedicação, o empenho, vem de mim e de você. De Deus vem a parte que eu e você não podemos fazer, que é o sobrenatural, o poder, a glória, aleluias, a unção, aleluia, para te fazer alcançar mais do que você imaginou. Porque para chegar além do que você acha, aí é só com Deus mesmo. Agora, onde suas mãos alcançam, você mesmo vai sozinho, irmão. Aí não precisaria de Deus. Então não se preocupe, não tema, seja qual for a tribulação, a dificuldade, a correria que seja a minha e a sua vida, o Deus não mudou, aleluia. O projeto tem que continuar, você tem que ir avante, porque Deus está contando com você, amém? Aleluia. E chegamos então à sinopse do nosso tópico 1, que diz assim: Deus ordenou a travessia do Jordão, informando os limites da terra a ser conquistada.
e revelando o segredo da conquista. Ou seja, Deus jamais vai te colocar em uma situação, projeto ou lugar que Ele antes já não tenha preparado para que você esteja ali. Amém? Entramos no nosso tópico de número 2, então. Aleluia. Que tem por título a preparação do povo para atravessar o Jordão. Subtópico de número 1. Josué deveria executar o plano revelado por Deus. Transpor o Jordão era o firme propósito de Deus. Do outro lado estava a terra da promessa divina. Josué teria de agir com fé em Deus, vigor e determinação. E foi exatamente o que fez. Reuniu seus principais auxiliares e ordenou-lhes que instruísse ao povo, preparando para a grande jornada. Verso 10 e 11. Todos deveriam estar devidamente prontos para quaisquer circunstâncias. Olha aqui para nós. Para alcançar a bênção, eram-lhes indispensáveis. Aleluia. Coragem, ação e genuína fé em Deus. Era aquilo que Josué estava mostrando para aquele povo já no início da sua liderança. E isso também é o que nós devemos fazer e fazemos hoje. Porque sabemos, aleluia, o Deus ao qual estamos servindo. Amém? Indo para o subtópico de número 2. Tem por título, Josué ordena ao povo que se prepare. Diz assim, todos deveriam estar convictos de que Deus lhes entregaria aquelas terras. Josué também precisava da confiança do povo. Ele sabia que um líder, aleluia, não subsistiria sem o apoio de seus liderados e que sua liderança precisava ser reconhecida publicamente. Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Por meio de seus subordinados diretos, Josué deu todas as instruções ao povo. Provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Aleluias. Aquela questão na qual nós comentamos, a humildade em como Josué se referiu ao povo, mostrando a autoridade de Deus, aleluias, e o total controle e direcionamento de Deus naquilo que Deus tinha para eles, para a vida deles. E o resultado disso está lá no final dos versículos do capítulo 1, quando o povo prontamente decide então estar com Josué, e diz então a ele, assim como fomos com Moisés, seremos contigo também, aleluia. É assim que você conquista os seus liderados, é assim que você direciona os seus liderados, é assim que você direciona a sua família, os seus amigos, passando a convicção para eles de que o seu Deus é real, e Ele vai fazer aquilo que colocou nas suas mãos, e também está direcionando através de você, para a vida daqueles que você conhece, aleluia. Quando você passa essa convicção, é aí que as pessoas começam a acreditar em você. Seja a sua família, seja os seus amigos, seja os seus liderados. Quando eles veem que Deus está contigo, obviamente, em seguida eles também irão querer estar com você. Porque ele estar com você vai ser a mesma coisa que estar debaixo da direção de Deus. É para isso e também por outros motivos que Deus constitui os líderes aqui na terra, para que guie o seu povo com a mesma visão de Cristo. Não é para que sigamos o líder. Admiramos, respeitamos sim e o ajudaremos sempre, porque isso também é um mandamento do Senhor para nós. Obediência como Josué. Mas a principal visão, o Senhor Jesus, o maior líder de todos. Amém? Seguimos para o subtópico de número 3. Josué reúne os homens de guerra. Na caminhada para a terra prometida, Israel deparou-se inevitavelmente com diversos povos pagãos e adversários que não se renderam facilmente. Essa passagem está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, aleluia. Na caminhada para Canaã celestial, a igreja de Cristo precisa de pastores e líderes espirituais, dados por Deus e capacitados para orientá-la no combate contra ferozes inimigos, que farão de tudo para impedir a sua vitória, aqui e triunfo final na vinda de Cristo. Nessa passagem lá de Deuteronômio 7, passando rapidamente por esses versículos, é onde nós encontramos então a passagem, quando eles enfrentam, né, os reis amorreus e derrotam, aleluias, irmãos, os reis amorreus nessa ocasião. Na ocasião de Moisés, corrigindo, peço perdão à igreja, foi contra os amalequitas, aleluias, contra Amaleque, né, derrotando Amaleque, Josué com Moisés e um exército de homens. Nessa ocasião sim, foi contra esses homens. E eles se reúnem então e derrotam aquele exército. Ou seja, antes de eles chegarem até o Jordão e concluir aquilo que era a princípio o mais importante que Deus tinha frisado para Josué, eles já enfrentaram batalhas antes. E essa foi uma delas.
Só que Josué estava tão determinado, destemido e cheio de coragem, que ele foi avante. Independente de qual foi o exército que se achegou de frente a eles, ele não temeu, não recuou. Aquela ordem foi passada lá atrás. Um tempo se passou. Eles entraram pelo redor da terra, como eu mostrei no mapa, ali por baixo, até chegar na parte leste, até chegar ao Jordão e futuramente em Jericó. E ali já pegaram dificuldades. Se Josué, se nós não estamos firmes no que Deus propôs para o nosso coração, convicto de que Deus, aleluias, com todo o poder, irá estar conosco e nos ajudar a alcançar a vitória, no primeiro exército que vir, nós faríamos o quê? Recuaríamos. Mas sabe por que você não recua, aleluia? Porque Deus conhece o seu coração. E Ele sabe que você também é um valente na fé. Ele sabe que você tem capacidade, aleluia, para chegar aonde Deus propôs no seu coração que você tenha que chegar, para fazer aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te instruiu. Então, use da sua fé, como Josué também usou, para que você tenha coragem, para que você tome atitude, seja destemido e consiga a sua vitória. Amém? Indo mais adiante, temos então a sinopse do nosso tópico 2, que diz: para que o povo alcançasse a bênção da conquista, era imprescindível a coragem, a ação e genuína fé em Deus. Vamos adentrar já no nosso último tópico, que é o tópico de número 3, aleluia, que diz assim: os espias são enviados a Jericó. Aqui já é a partir do capítulo 2 de Josué. Diz assim: a previsão é imprescindível ao líder. Mais uma qualidade: um autêntico líder cristão nada faz por mero impulso, mas age com fé, segurança e previdência. Ou seja, não é só destemido, não ter medo e avante. Tem também que ter segurança e se prevenir, para que no meio de toda essa empolgação, eu e você não acabe cometendo erros que prejudiquem o projeto que Deus colocou na minha e na sua mão. Amém? A despeito da confiança e garantia de vitória que o Senhor lhe havia dado, Josué procurava cumprir cabalmente sua parte, planejando suas ações. Prever é antever o desconhecido. Josué não poderia arriscar a vida do seu povo sem conhecer o terreno a ser conquistado e sem saber com quem estava lidando. Por isso enviou 2 espias a Jericó. Aleluia. Na igreja, um dirigente espiritual capaz, experiente, com discernimento, deve planejar cuidadosamente as suas ações. Então, por mais que Deus confirme que esteja com você, Deus mostre para você que Ele está contigo no meio desse projeto, dessa caminhada, e você então tenha o entendimento disso, ainda assim, seja sábio, aleluia. Seja cauteloso na tomada dessas decisões, porque você tem que permanecer como Deus ordenou que você fizesse, para que nada dê errado. Só que o interessante, eu vou resumir o subtópico de número 2 e o subtópico de número 3 também, com essa explicação aqui agora. Nesses 3 subtópicos nós vamos ver o momento em que Josué então manda os espias para a terra de Jericó. Mas olha que interessante, Deus não chegou a Josué e disse: Josué, é o seguinte, eu coloquei esse projeto nas tuas mãos, você vai fazer, eu vi que você está convicto, você tem coragem, eu vi que você vai avante. Então agora, olha, faz o seguinte, reúne 2 espias aí, coloca lá dentro da terra, infiltra lá e dá uma olhada para ver como é que é lá exatamente dentro. Porque com Moisés vocês só rodearam os limites. Agora eu quero que você dê um jeito de entrar dentro. Não. De quem partiu essa decisão? De Josué. Ou seja, um líder sábio. O líder que conhece o seu Deus, mas também se preocupa com ele mesmo e também com os seus liderados. Não é Jesus mandou ir, vamos ir e pronto. Mas como a gente vai se preparar, irmão Danilo? Não precisa de preparação não, irmão. É só pegar e ir. Jesus mandou ir, é só ir. Vamos marchando. Ah, mas não tem direção, não tem estratégia. Não, não tem nada. É só seguir avante. Jesus falou, vai avante, então vamos avante. Não. Cadê a sabedoria? Aleluia. Cadê a prudência no agir? Josué é muito esperto e sábio. Envia esses 2 espias. E nós conhecemos a história. Os 2 espias adentro conseguem entrar em Jericó e encontram ali uma prostituta chamada Raabe, uma mulher de Jericó. A princípio não era amiga, não era aliada deles, mas é essa mulher, aleluias, que crê em Deus e crê no poder de Deus. E ela então esconde aqueles homens, porque assim que eles adentram na terra para espiar, o rei de Jericó fica sabendo e manda 2 perseguidores atrás desses espias de Josué. E ela, resumindo, elas os despista ali, né? Dizendo que eles vieram, mas que não sabia de onde eles realmente chegaram ali, mas não sabia de onde eles eram. E ao cair da noite,
antes do fechar das portas da muralha, eles saíram e foram embora. Olha, vai atrás deles, que talvez você alcance eles lá fora. Olha aí a sabedoria da mulher, que nem era do meio do povo de Israel, era do povo de Jericó. Só que o mais interessante, resumindo aqui, meu irmão, que me chamou mais atenção, é o que ela fala para aqueles espias dentro da sua casa. No capítulo 2, nos versículos ali adiante, abaixo, os irmãos vão ver a informação que ela passa para os espias de Josué é justamente que aquele povo de Jericó, dentro daquela muralha tão grande, daquele reinado tão grande, estavam tremendo de medo do povo de Israel, aleluia. A decisão sábia de Josué trouxe a ele mais uma vez uma resposta e a confirmação de que Deus não só estava com ele, mas já havia preparado, aleluia, o cenário dentro da cidade que ia entregar para eles, aleluia. Isso aí Deus não havia de prontidão falado a Josué, mas com a sua sabedoria ele descobriu, claramente guiado pela sabedoria do Senhor. Então quando você está debaixo da vontade de Deus plenamente, você se torna ainda mais sábio, e você começa a descobrir coisas que você não descobriu antes, aleluia. Aí você começa a entender o mistério desse projeto que Deus colocou na sua vida. É aí onde você se determina mais ainda, e dá mais vontade de seguir em frente, porque você entende verdadeiramente o que o Senhor quer de você. E eles fazem ali então um pacto, né, um juramento, porque ela, por ter protegido eles, os espias procuram, né, lá fora, não acham, e voltam para o reinado, e não acham ninguém. E ela faz um juramento: se vocês protegerem a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e minha casa, eu serei contigo, com vocês, só nos protejam. Eles falam: ok, a nossa vida pelas suas. E é onde então nós vemos no subtópico de número 3, quando ela coloca o cordão de escarlate, aquele cordão vermelho, pendurado. E para você ver, o cenário às vezes é tão adverso, porque quando ela despista os perseguidores que o rei de Jericó enviou para pegar os espias de Josué, a Bíblia vai dizer que os portões já haviam se fechado, e aquilo era uma muralha imensa. Se ela naquele momento volta atrás e decide a partir daí não ajudar mais os espias de Josué, eles estavam perdidos, já não havia mais como sair. Então muitas das vezes vai parecer que não há como sair, mas não se preocupe, meu irmão, onde não tem a porta, Deus arruma uma janela, aleluia, prepara a janela e você sai por ali. Só que você sai em segurança, e você consegue retornar, como os espias retornaram a Josué e passaram tudo o que aconteceu para ele. Então às vezes parece que realmente não vai dar, mas não se preocupe. Assim como Deus prepara pessoas que você conhece, pessoas que é do seu âmbito ali, né, familiar, do seu cotidiano, Deus prepara um estranho também para te ajudar, não se preocupe. Se porventura em algum momento os teus, os que te conhecem, não querem estender a mão, não se preocupe, meu irmão. Deus tira de lá de dentro de Jericó e faz te ajudar a entrar e sair em segurança sem nem ser percebido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Ele conclui a vitória para a sua vida, dá vitória ao seu povo, dá vitória a mim, dá vitória a você, e faz com que você permaneça até o fim, crendo, convicto da vitória, daquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Amém? Aleluia. E assim nós chegamos ao sinopse do nosso tópico 3. Diz: antes de Josué conquistar a cidade de Jericó, planejou cuidadosamente suas ações, preparando o povo e enviando os espias. Chegando assim então nós chegamos ao fim da nossa lição, e vou estar lendo aqui a conclusão, que diz assim: uma das grandes lições que aprendemos sobre o êxito da liderança de Josué é que um bom líder deve ser fiel em tudo, corajoso e determinado, porém preventivo, prudente e moderado. Josué era um autêntico guerreiro, porém jamais agia precipitadamente. Amém? Creia em Deus, tenha fé, confie, porque se Deus está com você, não há nada que possa te abalar. Amém? E assim Deus abençoe a toda a igreja. Em nome de Jesus, peço desculpa pelo horário, estendemos um pouquinho. E temos a nossa próxima aula então, a lição de número 3, título: Josué conduz Israel na travessia do Jordão. Terça-feira, no dia 15/4, às 19 horas. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, primeiramente ao Senhor Deus, também ao nosso pastor presidente, ao pastor local João Paulo, e a todos os obreiros, né, o corpo de obreiros e a toda a nave da igreja. Que Deus assim os abençoe no nome de Jesus. E retorne esse trabalho então para o nosso pastor Romeu Ramos.